Palmeiras, aqui estamos com mais um Sport Center, é muita informação, a gente vai acompanhando tudo o que vai acontecendo e trazendo para você, fã do esporte. Tudo bem? Vamos nessa? Falar muito da rodada 8 do Campeonato Brasileiro, especialmente do jogo no Beira-Rio. O Internacional fez 1, o Palmeiras fez 2, mesmo com um jogador a menos no segundo tempo, com a expulsão do Kusevich, que aliás deu o pênalti e o gol do Edenilson. Tá aí o Felipe Facincani para falar conosco dessa partida. Inter 1, Palmeiras 2. Já tem palmeirense falando, eita, Palmeiras ganhando no final de novo. Pintou ali uma sorte de campeão. É cedo, eu sei que é cedo, mas deixa o torcedor falar. Queremos sua opinião, Facincas. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um ótimo Sport Center para você. Já já o Gustavo Hoffman conosco também, o fã de esporte com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Um jogo esquisito, porque o Palmeiras faz meia hora com muita intensidade, faz um gol no Beira-Rio, jogando um futebol diferente da proposta que o torcedor tem se acostumado a ver com o Abel. Depois ele simplesmente desliga. Ele desconecta dessa intensidade e passa a ser um time completamente reativo, tentando explorar contra-ataque. Num segundo tempo em que o Abel mexe mal no Palmeiras, chama o Inter para o campo dele. O Palmeiras ainda assim tem a chance de fazer um 2-0, não faz. No lance seguinte, sai o pênalti do empate do Internacional. O Palmeiras tem o Kusevich expulso e quando o Inter era melhor, ele acaba dando o quê? A oportunidade do Palmeiras fazer o segundo gol e achar um resultado lá no Beira-Rio. Uma vitória de que o Abel tentou reconstruir o time mesmo mexendo mal no segundo tempo. Um Palmeiras que não foi seguro tecnicamente ou taticamente, mas ele conseguiu, de acordo com o que o Internacional também não produziu, para matar o jogo ou então buscar o resultado dele, quando ele teve a chance de ser melhor, aí sim, nessa incapacidade do Internacional, acabou conseguindo a oportunidade dele. Mas um jogo de muitos altos e baixos, principalmente de um Palmeiras que tinha condição até de fazer uma vitória mais tranquila e que, por muitas situações, acabou se arriscando a perder esse resultado. Vale os 3 pontos, apenas por isso. Aí a gente vai vendo o gol do Danilo, que deu uma vitória ao Palmeiras no final, 2-1, meio sem querer, mas tá valendo também. Gustavo Hoffman, tô vendo aqui as estatísticas, 67% de bola do Internacional, especialmente no segundo tempo, tudo indicava, com a pressão colorada, né, indicava uma vitória ou um empate. Mas o Palmeiras foi lá e conseguiu a vitória no finalzinho com esse gol do Danilo. Tudo bem, Hoffman? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite também pro Facincani, fã de esportes. Pois é, o segundo tempo fez com que o Inter tivesse tanta posse de bola, isso para 67%. Foi um jogo com muitas finalizações também. 30 em toda a partida, 16-14 para o Internacional. No final das contas, o Palmeiras conseguiu achar esse ponto finalzinho, já com o Inter pressionando, o Palmeiras com 1 a menos, 3 pontos importantíssimos. E para o Internacional, uma seca bastante incômoda. Já são 7 jogos no Beira-Rio sem vitória. É a pior sequência do Inter neste século jogando em casa. Já a gente vai lá pro Gigante da Beira-Rio para ter mais informações aí dessa partida. E o Daverson, hein? Ele já tinha marcado contra o Juventude um belo gol de cabeça. O Luiz Adriano no banco. Neste momento tá botando o Luiz Adriano no banco. O Daverson fez mais um, Facincas. E ele tá com muita garra, com muita vontade. Logo no começo do jogo você vê ele ali correndo demais para tentar recuperar a bola no ataque. É o Deivinho que tá querendo aí esse espaço de titular no time do Palmeiras, né, Facincas? Ele é um jogador em que sabe da limitação técnica dele, portanto, tenta, na base da imposição física e também da força de vontade, se mostrar um jogador que dentro de campo se multiplica, né? Em tarefas pedidas pelo técnico Abel Ferreira, como, por exemplo, até ajudar a marcar. Ele fecha muito melhor que, por exemplo, o titular que até então era da posição Luiz Adriano, com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de volúpia, né? Então, esse tipo de atitude tem chamado a atenção do técnico, mas tecnicamente um jogador que tem bastante limitação. Mas para o jogo que o Palmeiras se propôs a fazer hoje,
que foi um jogo pobre tecnicamente e um jogo previsível, de muita bola cantada aérea, de muitos lançamentos, de muita briga nesse setor aéreo e principalmente contra a defesa do Internacional, ele funciona, porque é um jogador que faz muito bem essa parede, melhor inclusive do que o próprio Luiz Adriano ou outros jogadores que o Palmeiras tem à disposição no elenco. Então, mediante a um time que tem jogado um futebol mais simplista, o Daverson funciona. O problema é quando o Palmeiras vai precisar de recursos e principalmente contra adversários que vão exigir muito mais dessa previsibilidade do estilo de jogo do Palmeiras. Aí o Daverson é um jogador que carece demais de outros recursos e principalmente de versatilidade. O que está difícil prever quando o assunto é Palmeiras, ô Hoffman, é a escalação, né? Muita gente nas prévias, eu vi ali, não, talvez Felipe Melo no meio, talvez Gabriel Menino na lateral direita. Eles até entraram durante o jogo, mas a gente viu ali o Daverson com o Breno Lopes, foi o time que saiu jogando lá na frente, né? E aí a dupla, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Ou seja, o Abel Ferreira ainda está mexendo no pote ali, procurando o time titular, ou não, ou ele sempre vai alternando o time e vai ser sempre assim enquanto ele for o técnico do Palmeiras. E você gostou dessa formação com o Daverson no ataque, ô Hoffman? Eu entendo que essas mudanças no atual momento do Palmeiras acontecem muito mais porque o Abel realmente está procurando de novo uma formação ideal, formação que ele achou no ano passado. Nesse ano, o Palmeiras irregular ainda vai procurando a melhor formação. O Scarpa, por exemplo, era banco, virou titular porque sempre entrava bem, aproveitava muito bem as oportunidades. Então, você citou Felipe Melo e o Gabriel Menino, os dois entraram. O Felipe Melo, se eu não me engano, na vaga do Zé Rafael, não foi o Zé Rafael que ele entrou, e o Menino entra na direita na vaga do Marcos Rocha. Então, assim, é um Palmeiras ainda com o Abel, vai procurando de novo a melhor formação, o melhor time. Sobre o Daverson, Daverson e Luiz Adriano, em uma comparação direta, o Luiz Adriano é mais jogador. O problema é que o Luiz Adriano há muito tempo não consegue jogar bem. Por isso perdeu a posição, por isso o Palmeiras fez questão de ficar com o Daverson novamente, que é um jogador de características diferentes do Luiz Adriano. Luiz Adriano é mais técnico do que o Daverson, que funciona mais como um 9 fixo. O Luiz Adriano se movimenta um pouco mais, só que o momento do Luiz Adriano não lhe permite ser titular. O Daverson vai ganhando oportunidades, vai aproveitando. O grande problema do Daverson, para mim, e o Facincani já falou um pouquinho sobre ele, assim, é um jogador com limitação técnica, todo mundo sabe, acho que todo mundo palmeirense já conhece muito bem o Daverson. E justamente por conhecer bem o Daverson, sabe que, infelizmente, é um jogador que você não pode confiar tanto assim, porque de vez em quando cai o parafuso e aí faz umas maluquices dentro de campo, em momentos decisivos, em momentos de muita pressão. O problema maior do Daverson, é esse para mim. Você não pode ter tanta confiança nele assim, porque é um jogador que de vez em quando se perde na questão anímica do jogo. Pois é, o Daverson faz aquele gol, o primeiro gol após o retorno da Espanha, né, contra o Juventude. Naquele jogo, o Abel Ferreira meio que dá uma indireta, né, ou direta, porque ele fala, não, o Daverson ajuda muito lá atrás, no final do jogo ele está ajudando na marcação, coisa que o Luiz Adriano não faz. O Abel Ferreira falou isso. Diga, quem está chamando é o Hoffman, né? Assim, é importante, eu pelo menos penso que todo time deve ter pelo menos um 9 no elenco. Você não precisa sempre jogar com um centroavante mais tradicional. Isso vai de jogo para jogo, de técnico para técnico, mas é importante você ter esse tipo de jogador no seu elenco. Então, na formação de elenco do Palmeiras, o Daverson é importante. O problema é esse que eu citei agora há pouco, a questão da falta de confiança que você tem no jogador pela instabilidade emocional dele dentro de campo, muitas vezes em momentos de pressão. Vamos para a quente, totalmente entre aspas, Porto Alegre. Vamos lá, muito frio em boa parte do Brasil. Em Porto Alegre, então, falaram que fez mais frio em Porto Alegre ontem do que no Ushuaia, lá no sul do continente. O fato é que o Palmeiras não quis nem saber, com frio e tudo, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro neste momento. E o Inter, o Berton já chega com a gente, o Inter conhece aí a primeira derrota sob o comando do Diego Aguirre, né? Foi uma vitória, um empate, agora uma derrota. É isso, né, Berton? E segue o tabu no Beira-Rio, que o Inter está com dificuldade para vencer em casa, companheiro. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite a todos. Bota dificuldade nisso, né? Nesse Campeonato Brasileiro o Inter não venceu. A última vitória do Inter por aqui foi no dia 8 de maio, pelo Campeonato Gaúcho ainda. De lá para cá, 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. Já é a pior sequência de jogos sem vitórias do Inter desde a Copa João Avelange, olha só, lá nos anos 2000. No ano que o Inter foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, só para vocês terem uma ideia, a pior sequência foi de 6 jogos. O Inter superou essa sequência em casa, não consegue vencer por aqui. E o Aguirre, né, que teve o aproveitamento quando comandou o Inter pela primeira vez de mais de 75% jogando em casa, agora conhece nesse seu primeiro jogo a derrota para a equipe do Palmeiras. Duas questões chamam a atenção nesse pós-jogo aqui no estádio Beira-Rio. A vibração do técnico Abel Ferreira após a partida, por todo o contexto, chutou copo d'água, saiu até bastante irritado para o vestiário, claro, desabafando, né? Pelo contexto, o Palmeiras teve mais de 20 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, né? Depois que teve seu zagueiro expulso após o pênalti cometido em cima do atacante do Internacional. E aí, claro, o Abel Ferreira, que tinha reclamado bastante já com a arbitragem do lance do pênalti, saiu aqui comemorando bastante. E depois o Danilo, em entrevista aqui após a partida, dizendo que nem ele conseguiu entender direito o gol que ele fez. Diz que pegou muito mal na bola, não esperava que aquela bola fosse cair dentro do gol. O fato é que ele pegou tão mal que a bola acabou dentro do gol do Internacional e dando a vitória para a equipe do Palmeiras com um jogador a menos. O Inter, como a gente falava aqui, né, não consegue vencer dentro de casa. O Aguirre conhece também sua primeira derrota. Os jogadores do Internacional sentiram bastante, principalmente o segundo gol do Palmeiras, um baque muito grande. O Inter buscava, sim, claro, o gol da vitória para tentar vencer a primeira no Beira-Rio, mas não consegue. Os dois times agora saem, né? O Palmeiras continua fora de casa, enfrenta a equipe do Sport em Recife, e o Internacional sai para enfrentar o Corinthians, que é outra parada duríssima. Aliás, a vida do Internacional, só para vocês terem uma ideia nesses próximos jogos. O Inter enfrentou o Palmeiras hoje, depois o Inter pega o Corinthians fora de casa, o Internacional tem também o São Paulo, depois aqui no estádio Beira-Rio, tem o jogo de ida contra a equipe do Olímpia, fora de casa pelas oitavas da Libertadores, e depois Clássico Grenal. Olha como está a vida do Internacional nesses próximos jogos aí. Esse é o Inter que não vence no Beira-Rio, mas vai tentar agora mais uma vitória fora de casa.